Livro Liberalismo é Pecado, de Dom Félix Sardá e Salvani. Capítulo 2. Que é o liberalismo? Ao estudar um objeto qualquer, depois da pergunta "Ancit", faziam os antigos escolásticos a seguinte: "Quid sit?" E esta é a de que nós vamos ocupar no presente capítulo. O que é o liberalismo? A ordem das ideias é um conjunto de ideias falsas. Na ordem dos fatos, é um conjunto de fatos criminosos, consequência prática daquelas ideias. Na ordem das ideias, o liberalismo é o conjunto do que se chamam princípios liberais, com as consequências lógicas que deles se derivam. Princípios liberais são a absoluta soberania do indivíduo com a inteira independência de Deus e da sua autoridade, soberania da sociedade com absoluta independência do que não provenha dela mesma, soberania nacional, isto é, o direito do povo para legislar e governar-se com absoluta independência de todo o critério que não seja o da sua própria vontade expressa primeiro pelo sufrágio e depois pela maioria parlamentar. Liberdade de pensamento sem limitação alguma em política, em moral ou em religião. Liberdade de imprensa igualmente absoluta ou insuficientemente limitada. Liberdade de associação com igual latitude. Esses são os chamados princípios liberais no seu mais cru radicalismo. O fundo comum de todos eles é o racionalismo individual, o racionalismo político e o racionalismo social. Derivam-se deles a liberdade de cultos, mais ou menos limitada, a supremacia do Estado em suas relações com a Igreja, o ensino leigo ou independente, sem nenhum laço com a religião, o matrimônio legalizado e sancionado pela intervenção exclusiva do Estado. A sua palavra, a que abarca tudo e tudo sintetiza, e a palavra secularização quer dizer a não intervenção da religião em nenhum ato da vida pública, verdadeiro ateísmo social, que é a última consequência do liberalismo. Na ordem dos fatos, o liberalismo é um conjunto de obras inspiradas por aqueles princípios e reguladas por eles, como, por exemplo, as leis de desamortização, a expulsão das ordens religiosas, os atentados de todo o gênero oficiais e extraoficiais contra a liberdade da Igreja, a corrupção e o erro publicamente autorizado na tribuna, na imprensa, nas diversões, nos costumes. A guerra sistemática ao catolicismo, que apodam com os nomes de clericalismo, teocracia, ultramontanismo, etc., etc. É impossível enumerar e classificar os fatos que constituem o proceder prático liberal, pois compreendem desde o ministro e o diplomata, que legislam ou intrigam, até o demagogo que perora no clube ou assassina na rua, desde o tratado internacional ou na guerra iníqua que usurpa o Papa o seu principado temporal,
até a mão cobiçosa que rouba o dote da religiosa, ou se apodera da lâmpada do altar, desde o livro profundo e sabichão, que se dá como texto na universidade ou no instituto, até a vil caricatura que regozija os frequentadores de taberna. O liberalismo prático é um mundo completo de máximas, modas, artes, literatura, diplomacia, leis, maquinações e atropelamentos completamente seus. É o mundo de Luzbel, hoje disfarçado com aquele nome e em radical oposição, em luta com a sociedade dos filhos de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo. Eis aqui, pois, retratado como doutrina e como prática o liberalismo.